Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é retomar os principais aspectos da filosofia dos cínicos, dos estoicos e dos epicuristas. Bom, gente, a respeito da sucessão do pensamento de Sócrates, a gente tem aí fundamentalmente três escolas que estão de algum modo querendo consertar aquilo que, por exemplo, Platão fez com a teoria, né, desse filósofo. E na primeira linha, então, dessa retomada do pensamento platônico, a gente tem os cínicos. Então, essa linha de filosofia, né, cujo nome é de Cínicos, foi fundada por Antístenes. Então, Antístenes, um pensador aí, né, da Idade Antiga, que foi discípulo de Sócrates, tanto quanto Platão, por exemplo, e que acreditava que Platão distorceu os ensinamentos de Sócrates na medida em que Platão converteu tudo aquilo que Sócrates trouxe como uma vida simples, como um objetivo, né, que era fazer com que as pessoas se conhecessem melhor, se desprendendo das convenções sociais, e aí, né, Platão levou isso tudo a um outro extremo e fez do pensamento socrático algo absolutamente acadêmico, algo, por exemplo, voltado à distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Já na perspectiva de Antístenes, o principal foco que a filosofia deveria ter é de uma vida simples. E, além disso, ela deveria nos trazer a possibilidade de sermos felizes. Para Antístenes, o objetivo maior da filosofia não é um conhecimento abstrato, mas é uma forma de vida. E essa ideia da filosofia ser uma forma de vida foi encarada por Antístenes e por seus seguidores como uma vida absolutamente simples, desprendida de qualquer preocupação social, de qualquer formalidade social. Então, dentro dessa perspectiva, o que os cínicos, né, pregavam aí como um conhecimento socrático e também filosófico verdadeiro, tem a ver com uma total autarquia. Essa ideia de uma autarquia, ela está baseada num governo de si mesmo. No entanto, ela tem um específico. O nome cínico também já ajuda a entender como essa autarquia foi compreendida por esses autores. Essa autarquia, ela funcionava na medida em que ela permitia que as pessoas se vissem livres de tudo aquilo que atrapalhasse a percepção que elas tinham de si mesmas. Então, essa autarquia se dá como uma espécie de purificação. Essa purificação da autarquia seria uma libertação da opinião pública, das formalidades sociais, do status, de tudo o que, de algum modo, nos distanciaria de quem verdadeiramente somos. Então, a gente tem dentro desse segmento, inclusive, Diógenes. Diógenes foi um cínico, né, que levou ao extremo essa vida simples e que acreditava que o que bastava, de fato, era aquilo que lhe aproximava de si mesmo e da própria natureza. Lembrando, né, que cínico era para ser um nome, né, então a gente fala aqui de cinismo, a gente está falando de um nome que inicialmente ele nasceu como uma espécie de insulto para os seguidores de Antístenes e que depois acabou sendo apropriado por eles mesmos porque gostaram desse nome, porque quer dizer como cães, uma vida vivida como se fossem cães, né? Porque era a ideia de andar em bandos, né, e serem simples e, enfim, despojados aí. Então, essa é a primeira linha na briga aí pela sucessão mais fiel possível do pensamento socrático. Nessa mesma linha, né, a gente tem os estoicos, ou estoicismo. Essa linha dos estoicos, né, é um tipo de pensamento que vem de estoar, que quer dizer pórtico, lugar onde era ensinado, de fato, né, esse tipo de filosofia, uma vez que Zenão de Cítio, fundador, então, dos estoicos, não era efetivamente cidadão ateniense e, portanto, não poderia ensinar dentro do território ateniense. E aí, por isso, o pórtico. Basicamente, eles seguem uma linha muito semelhante ao dos cínicos, no entanto, né, restritos ali, digamos que à periferia
de Atenas, né, por conta da condição ali de não cidadania, e o principal foco dos estoicos tem a ver com a ataraxia. Essa ataraxia é justamente essa vida que acolhe a dor, acolhe todas as coisas e a partir delas procura simplesmente ser feliz. A ataraxia, ela está na mesma perspectiva da autarquia, no entanto, ela segue uma dinâmica mais no sentido de um governo de si, mas de um governo principalmente das emoções ou das expectativas. Por quê? Porque nessa dinâmica, a ataraxia, ela seria acolher tudo o que acontece que nos escapa ao controle, ou que não temos o controle, e porque não temos o controle, seria a perda de tempo a gente querer, por exemplo, se angustiar por acontecimentos ou sofrer por antecedência. Então, para Zenão de Cítio, para os estoicos, a gente deveria simplesmente viver a vida de modo mais simples possível, acolhendo tudo o que acontece conosco e buscando em cada uma dessas situações a felicidade. Além disso, os estoicos acreditavam que a verdade era possível não no mundo das ideias, como, por exemplo, propôs Platão. Para os estoicos, a verdade é possível no mundo sensível, ou seja, no mundo percebido pelos sentidos, porque eles acreditavam que o acesso à verdade, o acesso às coisas era muito mais simples do que, por exemplo, toda aquela proposta platônica numa distorção, pelo menos daquilo que esses autores acreditavam, do que Platão fez do pensamento, né, com o pensamento de Sócrates. Então, para eles, a verdade era possível a partir do mundo sensível, ok? Por fim, a gente tem ainda uma linha de pensamento, né, da Grécia Antiga, muito próximo ao pensamento socrático, que é Epicuro de Samos, uma perspectiva filosófica chamada de epicurismo. Bom, o epicurismo, ela é uma linha de filosofia, uma escola de filosofia baseada na busca pelo prazer. Mas é muito importante a gente entender que prazer é esse e que tipo de prazer Epicuro se refere. Claro que ele está numa mesma perspectiva de uma vida simples e acreditando que o objetivo da filosofia é a busca da felicidade. E nessa perspectiva, então, da felicidade, o que Epicuro acreditava, né, que, de um lado, os estoicos estavam muito certos em tratar, por exemplo, da ataraxia, no entanto, na perspectiva de Epicuro, faltou um elemento nessa ataraxia, que era a aponia. O que seria essa aponia? A ideia de que a gente deve acolher, sim, as dores e as coisas que acontecem conosco no dia a dia, então, como uma continuidade da ataraxia, no entanto, com um diferencial. A aponia seria fazer um bom uso de tudo que acontece conosco, não só numa espécie de aceitação passiva de tudo o que acontece, mas numa ideia de querer aproveitar as situações, aproveitar a dor e fazer dessa dor uma espécie de escola e de ensinamento para que a gente possa ser melhor. Então, a aponia é um complemento à ataraxia, na perspectiva dos epicuristas, como um caminho para a gente poder aprender a partir de cada acontecimento e de cada situação que a gente vive. Nessa perspectiva, o que Epicuro buscava era uma filosofia que nos auxiliasse ao autoconhecimento. E nessa perspectiva ele apresentou tetrafármacon, ou seja, a possibilidade de 4 remédios existenciais que nos ajudaria a purificar o nosso olhar para nós mesmos, para a gente conseguir se enxergar melhor e, claro, nessa perspectiva do autoconhecimento, ser mais feliz. Esse tetrafármacon, ou essas 4 curas existenciais, elas podem ser mais ou menos resumidas assim. Então, primeiro remédio, a gente tem a filosofia imanente. Essa filosofia imanente, ela seria a ideia de a gente viver o real, de a gente buscar a verdade e acreditar que o conhecimento ele é possível dentro daquilo que a gente considera do mundo sensível e principalmente a ideia de que a gente deve buscar respostas para a nossa vida, para as coisas que acontecem conosco, na nossa própria vida e não em coisas externas a nós. Então, uma filosofia do concreto.
o segundo remédio. O segundo remédio seria essa própria condição de uma ataraxia, de superar o medo da morte ou de não sofrer por antecedência e acreditar que a gente deveria controlar as nossas próprias emoções e entender que algumas coisas escapam ao nosso controle e por isso, inclusive, a gente deveria viver uma vida intensa. É uma vida, na sua máxima potência, vivida no agora. Então, esse segundo remédio, na perspectiva de Epicuro, nos levaria a voltar toda a nossa atenção para aquilo que de fato vale a pena ser pensado e, né, enfim, vivido, que é o agora. Terceiro remédio seria justamente a aponia, esse complemento da ataraxia, que está numa perspectiva de acolher a dor e de aprender com tudo o que acontece em nossas vidas. A ideia de Epicuro é que a gente deveria sim usar da nossa racionalidade para potencializar a nossa felicidade, e aqui entra uma perspectiva muito própria, que seria de que cada ação que a gente, né, fosse impelido aí a fazer, né, enfim, a reagir, a gente deveria antes pensar a respeito disso, porque é justamente no planejamento que haveria a possibilidade de a gente amenizar a dor. Então, se de um lado a gente deve acolher e aprender com as coisas que nos frustram, com as próprias dores da vida, por outro lado, a gente deveria tentar, dentro do possível, evitar a dor. E esse evitar a dor pressupõe planejamento. Então, se a gente tivesse razão suficiente e a gente a todo momento utilizasse essa razão, porque de fato a razão a gente tem, talvez o que na perspectiva de Epicuro, né, aconteça é que a gente não a use como deveria, a gente poderia potencializar então as nossas atitudes, as nossas ações e reações da melhor forma possível para que ela nos trouxesse felicidade. E por fim, a ideia de que o último remédio existencial que nos ajudaria a nos descobrir cada vez mais seria a própria busca do prazer. E aí, né, a distinção do prazer, ela se dá a partir de uma tríade. Primeiro, um prazer que é chamado de natural necessário. Esse é o objetivo de fato da filosofia epicurista, a busca desse prazer, que seria um prazer de uma autossuficiência, de satisfazer as próprias necessidades a partir de si mesmo e descobrir a felicidade dentro de si mesmo, sem precisar subterfúgios externos, desculpas ou, né, coisas que sirvam para justificar algo que seria injustificável. O segundo tipo de prazer seriam os naturais não necessários. Isso está relacionado, por exemplo, a ter um desejo natural, mas buscar a resposta desse desejo natural no ambiente externo. Então, aqui já deveria haver, né, dentro das possibilidades, a ideia de tentar evitar isso o máximo possível, porque dentro dessa perspectiva dos prazeres naturais não necessários, a gente já tem aí um distanciamento de nós mesmos. Então, sou feliz se eu tiver tal coisa, se eu estiver em tal lugar. Então, eu tenho o desejo natural de ser feliz, mas eu já condiciono esse desejo natural ao ser. E aí esse ser seria, né, as condições externas aí que a gente inventa, na perspectiva de Epicuro, como uma espécie de fuga de uma felicidade que está dentro de nós mesmos. Por fim, aquele prazer que deveria mais ainda ser evitado, né, numa escala aí de prazeres, o terceiro, que são os não naturais e nem necessários, ou seja, aqueles que são puramente criados pela sociedade, que tem a ver com status social, com opinião pública, com vaidades, e que esse, mais do que outros, né, o prazer, por exemplo, natural não necessário, esse não natural e nem necessário deveria ser absolutamente evitado, porque só nos traz infelicidades. É legal pensar que tanto o cinismo quanto o estoicismo e o epicurismo, eles são releituras da filosofia de Sócrates numa perspectiva muito simples: a felicidade e nos permitir uma vida melhor na medida que a gente se conhece mais, a gente se aceita mais e aí a gente acaba sendo mais a gente mesmo, né? E é isso que esses filósofos buscavam e que os seus ensinamentos aí até hoje nos permitem se questionar, né, e refletir sobre quem somos e o que devemos fazer para sermos de fato felizes.